janeiro, muitos livros foram lidos, muitas emoções foram vividas. E olha, eu vou dizer que foi um mês que eu não esperava ler tantos livros assim. Comparando com a quantidade de livros que eu li no ano passado inteiro, esse mês, gente, foi super produtivo. E eu tenho muitas coisas para falar com vocês e muitas recomendações tops e também algumas opiniões que talvez não agradem tanto, mas é uma opinião sincera, justa. E olha só, nós vamos falar sobre livros que estão bem hypados. Então fica ligado aí, porque a gente vai começar a falar agora. Seja bem-vindo, leitor, ao meu canal. Hoje nós estamos aqui falando sobre os livros lidos em janeiro, gente. Nós já passamos por janeiro, já estamos quase na metade de fevereiro, venhamos e convenhamos. Eu estou fazendo esse vídeo um pouquinho atrasado, mas eu tinha muito que fazer esse vídeo porque esses livros que eu li, eles foram surpreendentes. Alguns já estavam na minha agenda para ler, já fazia anos, gente, já fazia meses e eu não lia. E dessa vez eu li, dei uma chance e foi maravilhoso. Para começar, gente, tem um livro que eu li em janeiro, que na verdade eu comecei ele no ano passado. Mas foi tão demorado para eu ler. Gente, para vocês entenderem, eu comecei a ler esse livro em novembro, juro. E eu não consegui finalizar. Durante o período do final de 2024, eu fui lendo outros livros, porque esse livro simplesmente não rendia, gente. E é um livro, sim, super conhecido, acho que algumas pessoas vão ficar até chateadas. Mas esse livro é Aprendiz do Vilão. Gente, O Aprendiz do Vilão é um livro da sequência Assistente do Vilão. É da Hannah Nicole Meheder. Não conheço a pronúncia, gente. Ele é da editora Alt. E é um livro até grandinho, são 544 páginas. E sobre o que fala esse livro, né? Se você não leu O Assistente do Vilão, pula para o próximo, porque querendo ou não, quando eu falo sobre esse livro aqui, sobre a sua sinopse, eu acabo dando algum spoiler de Assistente do Vilão, que é o primeiro livro. Aprendiz do Vilão, gente, a continuação do Assistente do Vilão. O que aconteceu no final do último livro? O vilão foi preso pelo rei e a Ivy, né, ela foi atacada, mas ela conseguiu passar por cima. Só que o vilão, ele foi aprisionado, ele foi capturado e ele soube que a Ivy estava morta. Detalhe, a Ivy não estava morta, tá, gente? Isso foi passado com uma espécie de golpe, mas eu não vou falar muito para não dar muito spoiler para vocês, tá? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo problemas na magia de Rennendor. E esse problema na magia, por algum motivo, gente, a Ivy e o vilão, eles têm tudo a ver com a solução para esse caso. Só que, quando ela tem que trazer a solução para esse caso, ela acaba se envolvendo mais ainda com essas questões do vilão. Então ela começa a ter alguns comportamentos vilanescos também, de defender, de matar, enfim. Ela acaba passando a ser procurada na cidade como a aprendiz do vilão. Ela deixa de ser assistente do vilão para ser uma aprendiz de vilã. Então, o enredo todo desse livro é falando sobre essa trajetória da Ivy, dessa mudança na característica de aprendiz de vilã. E vai falando também sobre algumas coisas importantes que eles precisam fazer para restabelecer a magia de Rennendor, certo? Beleza. Aí o que acontece? A Ivy primeiro tem que resgatar o vilão, mostrando que ela não está morta, porque ele acha que ela está morta. Segundo, eles precisam de alguma forma descobrir pistas que tenham a ver com a mãe da Ivy. Mas por que eu demorei tanto para ler esse livro? Gente, eu demorei muito para ler esse livro. Eu já tinha falado do Assistente do Vilão, que esse livro tinha uma formulinha que era muito repetitiva. Que era tipo assim, algo terrível acontece, bum, algo terrível acontece. E esse algo terrível que acontece de repente com os personagens. Aí de repente eles ficam, meu Deus, o que nós vamos fazer? Aí depois eles falam uma piada sem gosto a respeito disso. E logo em seguida aparece uma solução assim mágica, esplêndida, que transforma a vida deles. Só que o que acontece? Esse livro, ele tem, nossa, mais de 80 capítulos. Ele é um livro que os capítulos, eles são curtinhos. Tipo, os capítulos, eles são cerca de 2, 3, 4 páginas no máximo. Esse loop
acontece a cada 2 capítulos. Então você imagina como eu fiquei lendo isso. Chegou na metade do livro, eu não conseguia mais continuar. Porque acontecia tanta coisa com esse povo, principalmente com a Ivy, que eu ficava assim, meu Deus, não é possível que isso aconteça tanto com essa pessoa. Além disso, é um livro que ele é assim, por ele ter esse loop, ele é muito acelerado, né? O ritmo dele da escrita é acelerado, porque sempre está acontecendo alguma coisa muito importante, viu? Mas tudo bem. Só que por ele ser tão acelerado, e sempre nesse loopzinho, cara, me deu uma canseira de ler, que eu só consegui terminar, gente, em janeiro. Mas eu terminei porque eu disse assim, não, eu vou terminar esta bomba. Faltava, gente, eu acho que 100 páginas para eu terminar o livro, 100 páginas por aí. E eu simplesmente não conseguia terminar de ler. Mas eu consegui, gente. Graças a Deus. E por causa desse loop, que pra mim foi muito desagradável. E às vezes acontecem umas coisas assim, bem estrambólicas com as pessoas. Tipo assim, sei lá, o mundo de repente caiu. Não acontece isso, tá, gente? Se você me pergunta. O mundo caiu, alguém morreu, aconteceu uma coisa que vai prejudicar eles pro resto da vida deles. Aí o que acontece? Parece que eles ignoram que aquela situação tá acontecendo. Tipo assim, eu tô fingindo que não é comigo. Meu amigo, dá um desespero, só que aí dá 2 páginas, uma solução mágica cai do céu. E às vezes literalmente cai do céu, as soluções mágicas. Gente, esse livro eu dei nota 3, por causa disso. Ele é bem escrito? É. Tem coisa que ele é divertida? Sim. Uma ou outra é aquela coisa engraçada assim, que arranca uma risadinha. Mas assim, eu fiquei muito cansada de ler esse livro, viu, gente? Porque esse loop pra mim não dá, ficou muito repetitivo e se tornou tedioso por causa disso. Então, nota 3 para Aprendiz do Vilão. Não me matem. Vamos para o próximo livro, gente. O segundo livro que eu li em janeiro, cara, para mim foi uma surpresa, assim, muito legal. Eu coloquei esse livro na minha lista para ler no Kindle, eu acho que em setembro de 2023. Juro pra você. Eu não li o livro. Ele ficou cozinhando lá na minha listinha do Kindle e tal. E ele tá disponível no Kindle Unlimited. Esse livro é muito legal e esse livro é Caída por Você, de Emilia. Vou colocar aqui a imagem pra vocês. Gente, que livro bacana, gente. Pelo amor de Deus. O título do livro é Caída por Você. Ele é escrito pela Emilia. Ele tem 288 páginas. Ele é publicado pela editora Arqueiro. Gente, e esse livro é simplesmente maravilhoso e tá disponível no Kindle Unlimited. Cara, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler de uma forma assim muito despretensiosa. Eu tava fazendo academia e, gente, eu tenho a mania de botar coisa pra ler quando eu tô fazendo, principalmente esteira, essas coisas assim. E aí, eu vi esse livro lá e falei assim, eu acho que esse livro é um livro bobinho, eu vou começar a ler ele. Cara, mas foi muito surpreendente. Então eu vou trazer pra vocês a sinopse desse livro. A Charlotte, gente, ela é uma estudante do último ano do ensino médio. E ela é aquela estudante estressada, super produtiva, que ela é ultra, assim, ansiosa com muitas coisas. E ela tem uma lista de desejos que ela criou desde muito pequena, que ela precisava cumprir para a sua felicidade. E uma dessas coisas era, primeiro, se tornar presidente do Grêmio Estudantil, que ela não conseguiu. E segundo, era organizar toda a formatura da festa final do baile de formatura. O que acontece? Ela tá lá, né? E tem um par romântico que é o René. E esse cara, ele se tornou presidente do conselho. Então ela morre de raiva dele. Só que eles têm um background por trás que eu não vou falar, porque é melhor quando você lê o livro. E um dia eles estão lá arrumando o salão pra fazer o baile. E aí ela tá pendurada numa escada. E, gente, o que é que acontece? Essa mulher cai da escada e cai em cima do René. Eles batem a cabeça e quando eles acordam com 30 anos. Só que o mais surpreendente é, tudo mudou na vida deles. E eles não sabem o motivo do porquê que tudo aquilo tá acontecendo. E aí eles precisam se unir, porque eles chegam no futuro, né? Estão no corpo deles com 30 anos. Só que as pessoas, elas não sabem disso, que eles vieram do passado. As pessoas acham que tá tudo bem e que eles estão seguindo a vida deles. Então eles têm que fingir que tá tudo bem e descobrir como voltar para o passado. Gente,
é super divertido. Eles precisam se juntar e juntar forças para saber como que eles conseguem vencer isso. Mas tem muitos detalhes importantíssimos que acontecem, gente, que faz a trama ser mais engraçada, assim, muito engraçado mesmo. E além de ser muito engraçado, ser muito viciante de ler. A escrita é muito gostosinha, é muito boa de ler. E além de ser muito boa de ler, assim, de você não conseguir parar de ler, ela é muito apaixonante, assim. Mas não é aquele apaixonante que é forçado, mas é aquele apaixonante que é assim... Poxa, que gostoso de ler isso, sabe? Eu recomendo muito, gente, muito esse livro, Caída por Você. Cara, quando eu comecei a ler esse livro, eu não consegui parar de ler ele, de tão bom que ele é. E detalhe, eu não lembrava, gente, de nada da sinopse. Quando eu tinha lido essa sinopse, porque realmente tudo isso que eu falei pra vocês aparece na sinopse. Eu tinha lido quando eu tinha colocado no meu Kindle. Mas tu acha que eu me lembrava? Eu não me lembrava. Então, quando eu comecei a ler, eu não olhei a sinopse e pra mim foi muito surpreendente esse negócio de voltar no passado. Então, eu recomendo muito pra vocês. Leiam Caída por Você, que é muito top. Então, a minha nota para o livro Caída por Você é, gente, 4,5. Ele não foi 100% perfeito, mas pra mim 4,5, porque eu adorei ler ele. Então, recomendo muito pra vocês. O próximo livro que eu li, gente, é um livro que tá assim, meu Deus, eu acho que no auge do hype atualmente. E é um livro que ele tá hypado assim, já faz um tempinho. Só que eu ficava assim, será que esse livro realmente é bom? Ou esse livro é hypado? Porque existe uma diferença, gente. E aí eu fiquei assim pensando, rapaz, mas eu tenho medo de começar esse livro e não conseguir parar. E aí eu preciso ler o outro, e preciso ler o outro, e preciso ler o outro. E foi o que aconteceu. E esse livro é Quarta Asa, gente. Meu Deus do céu, esse livro é bom mesmo. É da Rebecca Yarros. O livro Quarta Asa, ele tem 520 páginas e ele foi lançado no Brasil pela editora Planeta Minotauro. Gente, sobre o que é esse livro, né? Pra você que vê muito hype, às vezes a gente abre o TikTok, tem muito edit de coisas de Quarta Asa. Mas por que esse livro, ele é tão hypado, gente? Vou contar um pouquinho sobre esse livro pra vocês. A protagonista é a Violet. E a Violet, ela tem 20 anos e ela foi treinada a vida inteira dela para se tornar uma escriba e ir para a divisão dos escribas. Mas a mãe dela é simplesmente a general do pedaço e ela simplesmente decide, não, você vai se tornar uma cavaleira. Então a Violet, que sempre foi preparada para ser uma escriba, de repente precisa ir para a divisão dos cavaleiros, que é o Instituto Militar de Bagiar. Mas quais são os problemas em toda essa situação? Primeiro, a Violet, ela não tem nenhum preparo físico para isso. A irmã dela é cavaleira, o irmão dela foi cavaleiro, mas o pai dela era um escriba. Então ela foi treinada para ser uma escriba, mas ela simplesmente vai ser cavaleira porque a mãe dela decidiu e acabou. Gente, e tem muitas coisas interessantes, como por exemplo, ela nunca foi preparada para isso. Ela tem uma doença que ela tem muitos problemas de articulação, de deslocamento. Se a gente for pensar no que é hoje em dia, é a síndrome de Ehlers-Danlos, acho que é assim que se fala. E essa síndrome faz com que ela seja muito frágil. Além disso, ela é muito baixinha. E por ela ser muito baixinha, isso dificulta a coisa principal dos cavaleiros, que é montar dragões. Eles são cavaleiros, mas não é de cavalos, são de dragões. Quando ela entra no Instituto Militar, ela tem que passar por uma série de desafios até que ela consiga se juntar a um dragão. Além disso, muito importante, cereja no topo do bolo, tem um rapaz que ele é veterano, que é o Xaden. Ah, todo mundo sabe já, né? É o par romântico dela, tá? Ele é filho de um cara que fez uma rebelião no mundo antes. E essa rebelião fez com que ele fosse marcado. E, gente, ele morre de raiva da mãe da Violet, porque ela matou o pai dele. Ai, que incrível! E eles são um par romântico, gente. Que, nossa, que maravilhoso. Só que, apesar da Violet ser fraquinha, gente, a bicha é inteligente, a bicha é PhD, a bicha é top. Então ela precisa usar da inteligência dela pra poder sobreviver, porque o tempo todo
em Quarta Asa é simplesmente isso, gente. Ou você voa, ou você morre. Sempre acontece várias coisas para que eles simplesmente morram. Eles encaram a morte como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas a Violet não vai morrer hoje. Amém, irmãos? Eu achei lendo esse livro. Eu achei ele super fácil de ler. Eu achei que ele tem um ritmo legal. Eu tinha escutado muitas pessoas dizendo que ele era muito acelerado. Mas eu achei que ele tem um ritmo legal, condizendo com a história que ele está contando. Imagina que você está num lugar que você tem que o tempo todo lutar para que você não morra, ainda por cima você tem que sobreviver e ficar em cima de um dragão. E o dragão não pode lhe matar também, viu? Então eu acho que o ritmo desse livro, ele é apropriado sim. Eu gostei muito porque ele é todo do ponto de vista da Violet. Então isso pra mim faz com que seja mais rápido ainda de ler. Quando o livro ele é escrito em primeira pessoa, parece que você lê mais rápido. E qual foi a minha nota, gente, pra Quarta Asa? Gente, 4,5. Ah, gente, eu acho que tem algumas coisinhas aqui e acolá que não foi tão, assim, fechadinho pra eu deixar um 5 de... Nossa, esse livro é fantástico, fabuloso, tá? Mas é um livro muito bom e eu recomendo demais. E sim, gente, ele vale todo o hype. Então, pra mim, foi maravilhoso, maravilhoso. Tão maravilhoso que o que eu temia aconteceu. Eu fiquei assim, meu Deus, mas se eu ler esse livro, eu vou querer ler esse. E quando eu tava lendo Quarta Asa, eu tava lendo um outro livro junto, que é um livro físico, mas ele acabou que ficou pra fevereiro mesmo, porque, gente, caiu água nele dentro da minha bolsa, molhou todo o livro, eu tive que secar ele, deixar ele em cima de peso, para ele ser restabelecido. Quando ele ficou bom, eu já tava lendo o segundo livro de Quarta Asa, de tão bom que foi. Então sim, gente, o livro seguinte que eu li em janeiro foi Chama de Ferro. Chama de Ferro, também escrito por Rebeca Yarros, também da mesma série de Quarta Asa, que na verdade se chama a série O Imperiano. E esse livro, ele é um pouco maior, tá, gente? Meu Deus do céu, eu olhava assim, eu ficava assim, sangue de Jesus tem poder, esse livro não vai acabar. O que é que você tem tanto pra dizer, mulher? Mas pior que o livro é bom, viu, gente? Ele tem 784 páginas, também publicado pela Planeta Minotauro. Eu também li no Kindle, tá, gente? E o que que acontece? Em Quarta Asa, a Violet, ela começou a se envolver no mundo dos cavaleiros. E ela começou a desconfiar de que alguma coisa muito esquisita estava acontecendo por trás. Em Chama de Ferro, ela descobre o que realmente está acontecendo. Um segredo de séculos está sendo escondido de todos os cavaleiros e de toda a nação. E ela simplesmente descobre. Gente, mas o que acontece nesse livro? A Violet, ela passou pelo primeiro ano e ela está viva. Ei, parabéns, Violet, você conseguiu sobreviver. Mas agora vem os outros desafios. E qual é o desafio principal? Estar preparada. Então agora que ela realmente vai passar por aquela fase de um treinamento intenso. E esse treinamento, gente, meu Deus do céu, ele requer muitas coisas. Se você ainda não leu Quarta Asa, pare imediatamente e vá pra frente desse vídeo, porque agora eu vou dar um spoiler de Quarta Asa, tá? Então a Violet, ela descobre tudo que tá acontecendo nessa região. E além dela descobrir tudo que está acontecendo, ela começa a ser muito cercada pelas pessoas que estão no alto escalão. Então, além dela estar se preparando para uma suposta revolução que vai acontecer, ou uma suposta guerra que está para acontecer, detalhe, vai acontecer. O que acontece? Ela também precisa guardar segredo dos amigos dela, e ela precisa saber como que ela consegue desmontar esse sistema por dentro. Gente, esse livro é muito legal. Ele é um pouquinho mais devagar do que Quarta Asa. Eu demorei mais para ler Chama de Ferro. Tem muitas coisinhas que vão sendo abordadas, esmiuçadas. Eu acho que esse livro ele fala mais sobre detalhes, sabe? E ele tem muitas coisas nas entrelinhas, gente. Coisas que é assim, quando você lê pela primeira vez, você não entende. E aí, quando você vai ler o livro seguinte, é que você lembra, aí você começa a entender. Ou, principalmente, quando você pega um vídeo de algum especialista. Os especialistas em Quarta Asa falam que, trazendo as teorias, as coisas e tal. Então, é um livro que ele traz mais sobre o universo inteiro de Navarre.
e ele vai trazendo mais essas perspectivas, tanto do que está escrito, quanto daquilo que é verdade. E qual é o livro seguinte? Tempestade de Ônix, né, gente? Que eu já estou lendo. Mas eu não terminei em janeiro, então ele vai entrar provavelmente para os lidos de fevereiro. E como último livro dos livros lidos em janeiro, Chama de Ferro, eu dei uma nota de 4, porque pra mim ele foi tão bom quanto o Quarta Asa, mas ele foi um pouco mais lento, mais devagar. A Violet, ela tá bem reclamona nesse livro, gente. Bem reclamona e bem assim, sabe? Vibes Katniss Everdeen, querendo fazer revolução no Distrito 12. Então ele é maravilhoso, podem ler. Esse foi um mês super proveitoso. Eu já estou na minha missão dos livros lidos em fevereiro. Então espero que vocês gostem, espero que essas recomendações possam ser úteis para vocês. E esses livros valem a pena de você ler. Eu vou deixar aqui embaixo o link para esses livros, se você quiser adquirir algum deles. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Um beijo.